Porque assim, você passou maus bocados, né, menina? Desde pequenininha, muito Desde pequena. já, sofrendo muito, né? Eu já falei algumas coisas, né? As pessoas que já sofreram algum tipo de abuso não conseguem comentar, nem todo mundo consegue falar isso. Tem pessoas que demoram bastante, Pra poder né? falar, Como a né? Xuxa falou, depois dos 50, né? Eu Eu vi que ela falei falou. depois dos 40. E foi sem querer. Com quantos anos você tinha, Rosi? A primeira vez que esse foi esse em Salvador, minha mãe mandou, ela atendia muito as pessoas em casa, que antigamente tinha aqueles ferros, lembra que hoje é a chapinha, que era aquele redondinho que fazia tchac, 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 botava no fogo e puxava. Aí tinha a Lisa se cacheia esse cabelo, ela fazia unha. Sua mãe é cabeleireira? E aí ela vendia cigarro, doces, e aí todo mundo entrava lá em casa. E ela sempre ouvia aqueles discos de Gretchen, que minha mãe era aquela mulher bem foguenta. Aí ela mandou que eu fosse no bar, atravessar a rua, eu que carregava água, ia na fonte carregar água, eu que ia fazer compra, eu que ia fazer mercado. E você tinha quantos anos? Esse eu tinha 6, aí ele me puxou pro beco, ele foi atrás e me puxou pro beco. E aí tentou suspender a minha saia, botar a mão, eu lembro dele botar a minha mão. E quando eu fui gritar, eu mordi a mão dele, eu tentando gritar, aquela luta. Aí minha tia, que morava na casa do lado, que tinha janela no fundo lá de casa, nesse beco, que era bem estreitinho, tipo essa largura aqui, ó. Sim, e só tinha mato. Só Sim. que aqui era uma janela lá de casa e aqui da minha tia. Aí minha tia ouviu. Mãe não ouviu porque ela estava com o som lá em cima. Aí, pronto, ela correu e gritou, gente, estão pegando minha sobrinha. Corre aqui. Aí o povo foi pegar para como é que chama? Esculachar ele, Esculachar bater, ele. assim. Aí pronto, aí depois minha mãe me mandou para o Rio. E lá no Rio, meu pai morava com uma mulher que tinha 2 filhos. E você não sentiu assim, porque às vezes acontece isso, a criança se sente assim muito vulnerável em relação a isso, mas também sente vergonha de achar que você é culpada, né? Quem às vezes sofre abuso... Não, o que eu fiquei sentindo, que eu me lembro da sensação... Qual que foi a sensação? Era por que a minha mãe não foi? Se eu gritei lá do fundo, né? Eu me questionava isso a vida inteira, só que é como eu falei... Eu, lembrando da cena, eu lembro que o som lá em casa ficava muito alto. Então, ela não tinha como ouvir. E eu culpei ela a vida inteira. Cheguei a maltratar, ser grossa, ignorante, sabe, estúpida, para querer, como se fosse dar um troco com raiva, com ódio. O ódio que eu cultivei durante muitos anos. Olha. Depois que eu fiz 30 e poucos anos, que a gente vai passando por coisas da vida. E aquilo ali, quando você libera, você está liberando... tirando o seu peso das suas costas e liberando o perdão, isso faz bem mais para você do que para outra pessoa. E você chegou a conversar com a sua mãe? Muito lindo isso que ela diz, né, gente? Você chegou a conversar com a sua mãe sobre isso? Mãe, esse meu jeito de ser, eu sempre achei que você era culpada, então eu te perdoo. Como que foi? Você chegou a ter essa conversa com ela? Porque como minha família agora ela é cristã, porque ela não, antes minha filha, você não tem noção da minha história, não. Que ela foi para a ilha, que ela era muito fogueteira, tinha 5 namorados, eu com 12 em casa, ela deixou com meu irmão com 14, porque 2 anos de diferença, e o amigo dele me deu um boa noite Cinderela, e eu ainda tinha a vulvazinha, e ele me tirou a virgindade. Amigo da sua mãe? Não, o amigo do meu irmão, do seu irmão? Frequentava lá em casa. Meu Deus, você perdeu a virgindade num abuso? E eu era bulinada no Rio dos 6 até os 11. Pelos 2 filhos da madrasta, que meu pai morava. Meu Deus do céu, é muito sofrimento, Rose. E eu fiquei pensando assim, né? Você falou assim, nossa, se eu fiquei com esse ressentimento da minha mãe, tinha 6 anos, aí fui morar, tipo, vou morar com meu pai, vai ser outra vida e tal. Aí você chega aí... Ela que mandou. Aí foi pior ainda também, assim. Também foi tendo acontecimentos. E foram anos, né? E 2, entende? E eu lembro de botar a mão... Eram 2 meninos, os filhos da sua madrasta. 2 pré-adolescentes. E aí, como que era? Assim, você não conversava com seu pai? E ela me espancava, né? Ela me espancava, me ameaçava. maneira, eu era uma criança assim? que eu não podia brincar. Eu tinha que ser a escrava, eu tinha que lavar, passar, fazer limpar todos a casa, os fazer até comida. Por isso que o povo diz, você cozinha também, porque eu era obrigada a cozinhar desde os 6 anos de idade. Você chegou com 6 anos de idade no Rio de Janeiro, já cozinhando, passando... Tudo. E se fizesse errado, mesmo sem ninguém me ensinar, eu ainda era espancada. Ela pegava a minha cabeça, batia na parede, né, dava socos, murro, tudo na cabeça ou no corpo, para meu pai não ver o rosto.
E muitas E das ela te vezes... ameaçava, então por isso que você não Ameaçava contava, de você não morte. contava seu pai? Você não contava? Não, ameaçava de morte mesmo. Como os filhos dela ameaçavam de morte se eu contasse também que eles estavam bulinando. Meu Deus, mas seu pai não percebia que você estava Não. com sofrimento? Porque às vezes olhar para o seu rostinho de uma criança tão sensível ali, tão inocente... Não, porque ele saía de madrugada como motorista de ônibus, passava o dia inteiro rodando, e quando ele chegava à noite, ele ia já para o bar, já para beber. Às vezes que ele mandava a gente se encontrar com ele, mas ela sempre mandava vestir roupa que cobrisse o corpo todo. Então, quando chegava, às vezes, que a gente não saísse, mas ele chegasse em casa, já chegava de madrugada bêbado. Então, tipo, ele quase nunca via. E se ele ficasse, ela mandava vestir roupa que cobrisse o corpo todo. Meu Deus, que tipo de crueldade que ela fazia com você, Rose? Já os socos no olho que eu já tomei, que ficou cheio, roxo, que ela me levou para o trabalho dela para meu pai não ver com óculos escuro, nem a escola ver, aí me levava todos os dias. Já botou ovo quente na minha boca, para eu não falar. Ovo quente cozido? Para você não Ovo quente na mão também, porque eu queria comer banana. Aí se eu comesse 2, 3, às vezes ela me obrigava a comer 1 dúzia, 2, para eu aprender a não comer, não pegar mais de uma banana. E é verdade que ela chegava a te queimar também? Ela espancava mesmo. Essas fivelonas de cinto, ela batia assim, ó, que abria a cabeça. Sempre abria a cabeça, sangrava. Então você tinha que tomar ponto até na cabeça? Não, minha filha, não deixava não. Nunca, ninguém Aquilo sabia. fechava... Ninguém sabia. Uma vez meu pai chegou de supetão, porque acho que ele desconfiou, ou alguém falou com ele. Aí ele chegou de tarde, não chegou de madrugada. Aí quando ele chegou, ela estava me botando para lavar os pratos, que ela também chegou de supetão, porque às vezes eu fugia para brincar um pouco de tarde, para depois entrar correndo antes dela estar no trabalho, para eu lavar o prato e varrer a casa correndo, tudo correndo. Aí ele pegou ela dando com as vassouradas na minha perna. E eu no prato e fazendo comida. Tinha que estar pronta, a comida tinha que estar pronta, a casa limpa, não sei o quê. Você estava na rua aí batendo. Aí meu pai chegou, né? E aí, quando ele pegou ela no fraga, ela fingiu que estava varrendo a casa. Só que ele pegou mulher no era uma fraga. cobra, Ela né? era um demônio. Uma bruxa. É, total. Que coisa. Ela tinha 2 filhos, sendo mãe, né? Por exemplo, nessa época que você teve toda essa violência em cima de você, tudo, você não tinha um parente, uma tia no Rio de Janeiro? Tinha, ou mas alguém não... para que você pudesse alertar tudo isso que está acontecendo? Mulher. Você tinha muito medo? Você tinha medo de morrer porque eram essas ameaças? Eu era espancada diariamente. Caramba. Você chegou a algum momento assim, sei lá, porque isso deve mexer muito com o seu psicológico, de falar assim, não quero mais viver? Se for para sofrer desse jeito, eu prefiro não estar mais viva? Não tinha nem noção disso. Eu fugia muitas vezes para casa de amigas da escola. Aí a mãe das meninas às vezes dizia: o que essa menina está fazendo aqui? Já está na hora dela ir embora. E eu não falava, porque eu não queria, eu tinha medo dela ir lá em casa e contar. Ela me contou isso e ela me espancar. Aí quando ela descobria o endereço onde eu estava, que teve uma que me deixou 3 dias, e era bem distante. Aí ela vinha me dando soco, chute, murro, a distância toda pelo meio da rua até chegar em casa. Meu Deus do céu, quanto sofrimento, menina. Meu Deus, você é uma guerreira, né? Porque passar por tudo isso e você ter ainda, sabe, esse brilho nos olhos, assim, de contar essa história. Porque você imagina quanta gente não passa por isso que você passou.